Esse é um exercício, um problema que a gente resolve utilizando o princípio da conservação da energia. No caso, nós estamos falando da energia mecânica. Quero lembrar que a energia mecânica, ela é dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial, que usualmente depende das coordenadas. Também quero lembrar que, no caso de uma partícula sob a ação de um campo gravitacional constante, como é o caso do campo gravitacional da Terra, ou na superfície terrestre, esta energia potencial, U, é igual a m vezes g vezes a coordenada y. Para a gente entender o que é esta coordenada y, eu desenhei aqui o nosso referencial cartesiano. O eixo y é perpendicular à superfície terrestre e o eixo x ele é paralelo à superfície terrestre. Tenho, portanto, o eixo y e o eixo x. Y aqui é a coordenada y da posição de um móvel qualquer ou do projétil, no caso. Muito bem, de forma que, diante dessas circunstâncias, nós podemos escrever para energia mecânica como sendo dada por m vezes v ao quadrado sobre 2, a energia cinética, mais m vezes g vezes y. Essa é uma expressão bastante geral e agora, então, estamos em condições de resolver o problema proposto. No problema proposto, eu tenho um objeto de massa m, apesar de que as respostas não vão depender da massa. O fato é que se eu tenho aqui um objeto de massa m que é lançado com uma certa velocidade, no caso do problema em apreço, ele é lançado na direção horizontal e, portanto, neste caso, eu posso escrever que V0, essa velocidade inicial, só tem a componente x e, portanto, podemos escrever isso como sendo igual a V0x vezes o versor i. A velocidade, então, só tem, nesse caso, a componente horizontal. Muito bem, o problema que nós temos diante de nós, primeiramente, é o de determinar a velocidade do projétil, que é lançado com uma velocidade V0. Eu vou resolver esse problema da forma mais geral possível e depois falar do problema proposto. Mas o que eu vou fazer aqui vale para qualquer projétil quando é lançado com uma velocidade V0 qualquer, não obrigatoriamente na direção horizontal. Muito bem. Então, quando um projétil é lançado de uma altura h, como é o caso do problema proposto, com uma velocidade V0, esses dados me permitem determinar a energia do projétil. Ora, a energia do projétil é a energia que ele tem quando do lançamento do projétil. Essa energia é dada, portanto, por m vezes g vezes y, mas o y, quando do lançamento, é igual à altura no qual o projétil se encontra a partir da superfície terrestre. Esta aqui é a energia potencial mais a energia cinética, que neste caso é m vezes V0 ao quadrado sobre 2. Ou seja, os dados
do problema permitem que eu escreva uma expressão para a energia, no caso, é a energia mecânica que se conserva ao longo do movimento, e essa energia mecânica tem essa forma, ou seja, ela é dada pela altura na qual o objeto se encontra e a velocidade inicial. Ora, vamos, em primeiro lugar, determinar a velocidade do projétil em função da altura. Por exemplo, se ele está a uma altura y, é uma altura arbitrária, se ele está a uma altura y, eu posso, em princípio, determinar a velocidade dele. É isso que é pedido. Qual é a velocidade neste ponto aqui? Precisamente neste ponto. Essa é a pergunta. Qual é a velocidade? Se ele está a uma altura y, qual é a velocidade v? Essa é a primeira pergunta e, na verdade, nós vamos responder em termos do módulo da velocidade. Quando a gente fala em velocidade, usualmente a gente se refere ao módulo, né? Claro. Né? Muito bem. Então, quando ele se encontra num ponto P, qualquer, um ponto P aqui, onde este ponto P é especificado pela coordenada y, porque é a única que importa, na realidade, aqui não há necessidade da gente determinar a coordenada x desse ponto P. O que importa é tão somente a coordenada y. Consequentemente, a energia, num ponto qualquer, a energia mecânica é igual a m vezes g vezes y, porque neste ponto ele tem esta coordenada y mais m vezes v ao quadrado, que é o que se quer determinar, dividido por 2. Ora, tudo que eu tenho que fazer, né, é igualar esses dois termos aqui, né, e igualando, porque a energia se conserva, a energia, quando do lançamento do projétil, é igual à energia ao longo do movimento, e não importando o ponto que eu considere, eu vou então chegar à conclusão, cancelando os m's, porque eles se cancelam, como eu disse antes, não depende da massa, a resposta que a gente vai dar. O que eu tenho é que g vezes y mais ao m eu já cancelei, mais v ao quadrado dividido por 2 é igual a g vezes h mais m, mas o m eu já cancelei, então mais v0 ao quadrado dividido por 2. Portanto, se eu multiplicar esta expressão por 2 e se eu passar esse termo para o outro lado, eu vou poder escrever a seguinte expressão para a velocidade. Ou seja, velocidade ao quadrado é igual a g vezes h menos y, porquanto eu passei o y para o outro lado, tenho, portanto, um sinal menos que está aqui, e agora eu tenho que levar em conta esse fator 2. Então, aqui é 2 vezes g vezes h menos y mais v0 ao quadrado. Eu multipliquei por 2, então não tenho mais esse fator 2 aqui. Tenho, portanto, a resposta do problema proposto. Ou seja, v ao quadrado, ou se quiser, o módulo de v é igual a raiz quadrada, e tenho então aqui a resposta. Para o caso mais geral possível, é igual a v0
ao quadrado mais 2 vezes g vezes h menos y. Ou seja, eu tenho aqui a expressão para a velocidade como função da coordenada y, que pode ser pensado também como função da altura no qual esse objeto se encontra. E essa é a resposta do problema pedido. Ou seja, se eu conhecer a velocidade inicial, ela é dada, g a gente pode tomar como sendo igual a 10, e aqui também é dada a altura. Portanto, eu tenho aqui uma expressão para a velocidade em função da altura. Claro que a gente tem que saber, né, qual é a velocidade inicial, que no caso do problema é dada concretamente, a altura e g. Isso, então, resolve a primeira parte do problema. A velocidade do móvel, ou do projétil, a velocidade do projétil é sempre dada, v ao quadrado, é igual a v índice x ao quadrado mais a velocidade ou a componente da y da velocidade ao quadrado. Muito bem. Então, substituindo esta expressão aqui, eu concluo que v índice x ao quadrado mais v índice y ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h menos y mais v0 x ao quadrado mais v0 y ao quadrado. Ora, como a componente da velocidade ao longo do eixo x, que nós estamos chamando de Vx, é constante, portanto, Vx é igual a V0x, porquanto é constante ao longo do eixo x a velocidade de um projétil. Ora, lembrando isto, veja-se que agora eu posso simplesmente cancelar este termo com este termo aqui. Consequentemente, cancelando esses dois termos, eu vou concluir que v índice y ao quadrado é igual a 2 vezes g vezes h menos y mais v0 y ao quadrado. Olha só que coisa curiosa. Essa expressão que vale para a velocidade ao quadrado vale também só para a componente y da velocidade. É uma característica do movimento dos projéteis. Portanto, a componente y pode ser determinada de uma forma análoga a esta aqui. Ou seja, nós vamos concluir que a componente y da velocidade, agora, essa componente y da velocidade, é bom lembrar que ela é necessariamente negativa, porque a projeção da velocidade, é claro que você pode ter instantes onde ela é negativa e instantes nos quais ela é positiva, mas no caso desse problema com lançamento horizontal, a velocidade é tal que a sua componente y é negativa. Portanto, aqui eu tenho duas alternativas, seria mais ou menos, mas no caso do lançamento na horizontal, eu tenho apenas o sinal menos como solução aceitável. Portanto, é menos raiz quadrada de
2 vezes G vezes H menos Y mais V0 Y ao quadrado. Veja-se a semelhança, exceto aqui pelo sinal, né? Nós temos basicamente a mesma expressão, só é que agora analisando apenas a componente Y. Estamos agora em condições de dar algumas respostas, né, para o problema solicitado. A segunda parte do problema, que envolve 2 questões, nos remete ao instante de tempo no qual o projétil atinge o solo. Ora, quando o projétil atinge o solo, o que significa isso? Quando ele atinge o solo, isto significa que a coordenada y é igual a 0. A coordenada y é igual a 0. Como a gente vê aqui, y e a coordenada y é igual a 0 quando ele atinge o solo. Portanto, a pergunta nesse caso, né, é qual é a velocidade, né, quando o objeto atinge o solo. Ora, a coisa é bastante simples, porque essa velocidade, de acordo com aquela expressão que é dada ali, a velocidade, agora estou falando do módulo da velocidade, né, é igual a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes H. Tenho aqui, portanto, a resposta, né, do problema. É claro que eu gosto sempre de dar as respostas literalmente, porque vale para todos os casos considerados. Essa é a vantagem de você dar respostas literais, né, como eu gosto de fazer em todas as aulas, né? É claro que no problema proposto é dada a velocidade inicial, é dada a altura e G é igual a 10. Portanto, é uma continha simples, né, para se determinar a resposta do problema concretamente. Eu tenho aqui, no entanto, a resposta do caso geral. E eu sempre valorizo mais respostas gerais, onde eu deixo sob uma forma que o aluno, basta ele substituir ali os dados do problema. Muito bem, a outra questão que é pedida é, na realidade, nesse caso aqui, é determinar agora, além do módulo da velocidade, a gente deve agora determinar também a componente x e a componente y da velocidade. Ora, a componente x da velocidade é sabida porque é igual à componente x da velocidade quando o móvel é lançado. E esse é um dado do problema. É um dado do problema. E a componente y? Ora, nós trabalhamos aqui um pouco, né, e já temos aqui a resposta para a componente y. A resposta para a componente y da velocidade é dada por menos, porque ele está caindo neste ponto aqui, com certeza, a velocidade, essa velocidade que nós estamos falando ali, né, quando ele atinge o solo, e essa velocidade é tal que a componente y da velocidade é negativa. Por isso que escolhemos o sinal negativo lá. Então, Vy é igual a menos raiz quadrada de 2 vezes G vezes H menos Y, mas Y é igual a 0. Y é igual a 0. É naquele ponto lá. Y é igual a 0, naquele ponto. Mais V0 Y ao quadrado. Aqui tem, portanto, a resposta também. E essa resposta é bem geral, bem geral, bem geral. Bem geral. No problema colocado, no problema em apreço, né, nós temos a seguinte situação. Como o lançamento é na horizontal, então V
V0y, nesse caso específico, V0y é igual a zero. Portanto, para o lançamento na horizontal, a componente y da velocidade, é igual a menos raiz quadrada de 2GH. Ou seja, é o mesmo resultado da queda livre, praticamente. Né? No caso, H é igual a 45 metros, G é 10, 450, vezes 2 dá 900, portanto, isso aqui me leva ao resultado de menos 30 metros por segundo, que é a resposta do problema proposto. Mas eu gosto muito mais de lidar com fórmulas ou expressões bastante gerais, né, que valem para qualquer caso. E com isso, então, encerramos a resolução desse problema.